Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rosângela do canal Rosângela Arte Crochê, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos confeccionar essa linda bolsa. Hoje o nosso passo a passo vai ser da bolsa Carmen. A gente fez essa bolsa toda no ponto baixo e ponto baixíssimo. Aqui dentro, ó, ela é bem espaçosa, tem um bom espaço para você colocar as suas coisas. Trabalhei também nela um botão imantado, 2 mosquetões e aqui é a alça. Eu fiz 1 metro de alça, mas você pode fazer maior se você quiser, 1,5 metro, 1,40 m, 1,20 m. Então, a nossa bolsa ficou bem bacana, o espaço bom, o tamanho bom. Vou passar para vocês as medidas. Ela ficou medindo 30 centímetros, deixa eu ver o fundo certinho, 32 centímetros por, vou fazer a volta, 39. Então, ela ficou 32 centímetros, depois fazendo a volta toda aqui, por 39. Para a nossa bolsa, nós vamos precisar linha para pesca. Essa linha aqui eu vou utilizar ela apenas para costurar o botão. Eu uso esse fio aqui, ó, de linha para pescar, porque como ele é transparente, você pode trabalhar com qualquer cor que não vai interferir na hora da costura. Se você tiver a linha da mesma cor do barbante ou da malha que você trabalhou, perfeito. Mas se você não tiver, eu recomendo você a trabalhar com a linha de pescar. Seu trabalho vai ficar bem mais transparente. Vou precisar da tesoura para cortar os fios. Aqui eu tenho a agulha de costura de mão, aqui eu já tenho um pedaço do fio da linha já para costurar. Vou precisar de um botão imantado. Vou precisar de 2 mosquetões, esses dois aqui é tamanho médio. Vou trabalhar com o fio de malha Miro Testa Prêmio da Têxtil Piratininga. Essa cor aqui é a cor mostarda. E essa aqui é o verde esmeralda. Aqui você está vendo ele azulado, porque a cor da minha lente não conseguiu focar o verde, ele ficou azulado, mas é verde esmeralda. Vou trabalhar com 2 agulhas. Eu vou ter aqui a agulha 5,5, eu vou trabalhar a base da bolsa, o corpo da bolsa, e eu vou ter a 4,5, que eu vou trabalhar a alça. Então, a alça eu vou trabalhar com agulha de espessura menor. Mas, se você quiser trabalhar com o mesmo tamanho, também você pode. Eu trabalhei com a menor porque ela ficou mais firme, mais estruturada, ó. Gostei muito do resultado dela na agulha menor do que na maior, tá? Então, agora, vamos para o nosso passo a passo. Começo deixando uns 10 centímetros de malha para finalizar depois. E em seguida, eu vou fazer uma correntinha. Essa correntinha já vai servir como a minha primeira corrente. Então, aqui eu já tenho uma, vou trabalhar mais 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Com essa aqui, eu fiquei com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos 7 correntinhas agora. O nozinho inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz as 7, agora eu vou trabalhar mais 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Trabalhei minhas 30 correntes, agora eu vou trabalhar mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz as minhas 7 correntinhas, agora eu vou fazer uma para virar. Essa aqui a gente não conta como uma corrente, é só para dar, sustentar aqui pra gente voltar, para não desmanchar essa 7ª corrente. Então, agora aqui, ó, eu vou pular essa corrente e vou vir lá da frente. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo.
Vou na próxima corrente, faço um ponto baixíssimo. Então, nas 7 correntes, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, então, eu vou ficar com 7 pontos baixíssimos. Aqui, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitos 7 pontos baixíssimos, agora eu vou vir aonde a gente fez aquelas 30 correntes e vou trabalhar 30 pontos baixos. Vou na primeira corrente, faço um ponto baixo, vou na próxima, outro ponto baixo, e assim eu vou trabalhar os meus 30 pontos baixos até eu chegar no final do meu cordão de corrente, onde vai estar faltando as 7 correntinhas, e lá nós vamos trabalhar 7 pontos baixíssimos. Completei os meus 30 pontos baixos, agora eu vou trabalhar os meus 7 pontos baixíssimos nas 7 correntes que está sobrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, venho na corrente da frente, ó, vou fazer um baixíssimo, vou na próxima, outro baixíssimo, e assim eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada corrente até eu finalizar o meu cordão de correntinhas. Agora que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Completei os meus 7 pontos. Agora, nós vamos virar e voltar trabalhando os nossos 7 pontos baixíssimos. Faço uma correntinha, viro. Agora, aqui, ó, eu vou trabalhar apenas a laçadinha de dentro, eu não vou trabalhar a laçadinha de fora. Fiz a correntinha, então, aqui eu já venho, ó, no primeiro ponto, onde eu fiz o último baixíssimo, eu venho nele, pego a laçadinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, um baixíssimo. Sempre pegando apenas a laçadinha de dentro, ó. E assim eu vou trabalhando os meus 7 pontos baixíssimos. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Completei os meus 7 pontos baixíssimos, agora eu vou na corrente da frente, aqui eu vou começar a trabalhar os pontos baixos. Também pego apenas a laçada de trás e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. Vou no próximo, mais um ponto baixo. Então, agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo, até eu completar aqui os meus 30 pontos baixos, e depois eu vou chegar aqui onde eu fiz os 7 pontos baixíssimos. Fiz os pontos baixos, agora vamos trabalhar os 7 pontos baixíssimos. Venho no ponto da frente, faço um baixíssimo. Vou no próximo, faço mais um ponto baixíssimo. Sempre trabalhando apenas a laçada de dentro. E assim eu vou completar um ponto baixíssimo para cada ponto. Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui eu venho no último, que o último sempre fica essa laçadinha escondida aqui atrás, ó. Então, quando chega aqui no último ponto, preste bem atenção que ela vai estar escondida entre essas duas laçadas aqui, ó. Ela fica bem escondidinha aqui. Então, se não prestar atenção, você vai pular ela e vai ficar menos ponto. Aí, aqui eu faço um baixíssimo. E assim eu completo os 7 pontos baixíssimos. Faço uma correntinha e viro. Vou trabalhar novamente 7 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 7. Agora, eu vou trabalhar os meus 30 pontos baixos. Vou no primeiro e já faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. E assim eu sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo até completar os 30 pontos. E novamente vamos trabalhar os nossos 7 pontos baixíssimos. E assim, ó, vai começando a tomar forma a nossa bolsa. Completei os meus pontos baixos, agora vamos trabalhar os nossos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, ó, reparem que aqui o meu ponto está bem escondido, ó. Tem as duas laçadas e ele está com a laçadinha bem aqui, ó, quase sumindo, ó. Coloca a agulha e dá uma puxada assim, ó, que ele aparece. E 7. Faço a corrente, viro e vou trabalhar novamente 7 baixíssimos, sempre trabalhando o cordão de correntinhas do lado de dentro, não o de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou nos pontos baixos e trabalho um ponto baixo para cada ponto baixo. Completando os 30 pontos baixos, faço os 7 baixíssimos, faço uma corrente, viro e volto repetindo essa mesma sequência. Vou trabalhar aqui 10 carreiras de pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho 1, 2, 3. Estou indo na quarta carreira. Depois que eu finalizar essa quarta carreira, vou continuar trabalhando até eu completar as minhas 10 carreiras. Se você quiser fazer 12, você pode fazer também. Se você quiser um pouquinho maior. Completando as minhas carreiras, a gente vai começar a trocar a cor dos fios. Estou finalizando a minha última carreira, faço ponto baixíssimo na minha último ponto, dou uma laçadinha e corto. Agora, nós vamos trocar de cor. Vou soltar essa laçadinha e segurar ela aqui, ó. Aqui eu trabalhei 12 carreiras. Falei pra vocês que eu ia trabalhar com 10, mas eu achei que ia ficar muito estreita, resolvi fazer mais 2. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 carreiras. Feito as nossas 12 carreiras, aqui na ordem a gente trabalha agora voltando. Então, aqui como é o lado avesso, vai dar certinho pra gente trabalhar aqui, ó. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou fazer nozinho inicial. Eu venho aqui onde eu finalizei, aqui, ó, que eu fiz aquela correntinha. Coloco a agulha, seguro. E faço um ponto baixo aqui. Fiz o ponto baixo, agora eu solto o fio pra cá, os dois, e vou ficar com o fio que vem do novelo, que está aqui no dedo. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo na laçada de trás, ó. Vou continuar trabalhando na mesma sequência. Vou no ponto da frente, outro baixíssimo. E assim, vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto. Quando a gente for começar a trocar a cor, a gente tem que prestar bastante atenção para não começar do outro lado, porque se você começar do lado direito, do lado avesso, o seu direito vai ficar assim atrás, ó. Vai ficar desse jeito. Então, você começando do lado direito, como que você vai saber onde é o lado direito? Aonde você fez a carreira
inicial de correntinhas. Você olhando assim, você vai ver que é o lado direito. Se você virar assim, você já vai ver que ela está aqui do lado avesso. Então, você não comece do lado avesso. Dê preferência para começar do lado direito, para que a sua primeira carreira, quando fazer a troca de cor, fique desse jeito aqui e não desse aqui. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixíssimos. Agora, vamos trabalhar os nossos pontos baixos. Venho no primeiro, faço um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. E, novamente, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo. Até eu chegar lá nos 7 pontos baixíssimos e fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. Estou chegando nos pontos baixíssimos. Aqui eu venho no primeiro e faço um baixíssimo. Vou no próximo, outro baixíssimo. E sigo trabalhando um ponto baixíssimo para cada ponto que a gente trabalhou na carreira anterior. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não esqueçam que sempre quando a gente chega aqui no final, nós temos um pontinho que fica escondido aqui embaixo, ó. Então, a gente coloca a agulha, ó, e traz esse pontinho pra cima. Aí, você faz o seu baixíssimo. Faço a correntinha, viro. Aqui eu venho, pulo esse daqui que é a correntinha que eu fiz, venho no próximo, que vai ser o meu primeiro ponto baixíssimo, e faço um baixíssimo. Vou para os próximos e vou trabalhando um ponto baixíssimo para cada ponto. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu começo a trabalhar os meus pontos baixos, sempre trabalhando a argolinha de trás do ponto. Vou seguir fazendo os meus pontos baixos, até eu chegar aqui onde eu comecei a fazer os baixíssimos. Finalizando a carreira, faço uma correntinha, viro, volto, trabalho 7 baixíssimo, trabalho os pontos baixos e finalizo com 7 baixíssimos. Viro e volto novamente. E assim eu vou trabalhar também fazendo 12 carreiras nessa cor mostarda. Depois eu volto fazendo mais 12 nesse verde esmeralda. Então, a gente vai ter 2 faixas de verde esmeralda e uma faixa do mostarda. Então, finalizando o mostarda, eu volto com o verde esmeralda fazendo 12 também. Então, aqui no amarelo mostarda teremos 12 carreiras e depois, no final, que a gente vai fechar com o verde esmeralda, teremos 12 também. Então, vai ser 12, 12 e mais 12. Completando as carreiras, a gente vem para começar a fechar e montar a nossa bolsa. Estou finalizando a nossa última carreira. Vou finalizar os meus pontos baixíssimos, fazendo os meus 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de finalizado o meu 7º ponto, vou fazer uma correntinha aqui, reservar. Agora, nós vamos esconder esse fio. Todos os outros eu escondi do mesmo jeito, ó. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu vou puxar ele já na primeira laçada. Aí, eu vou trazer ele aqui, ó, nessa parte aqui amarela, que é o mostarda. Então, eu vou cobrir ele aqui na cor mostarda, ó. Aí, eu vou puxando ele, passando em cada laçadinha. Não pulo nenhuma laçadinha. Puxo ele mais umas 2 vezes.
E aqui eu já posso cortar. E assim eu fiz nas duas emendas. Agora, nós vamos fechar a nossa bolsa. Aqui nós temos o lado avesso e aqui o lado direito. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Vamos fechar a nossa bolsa desse jeito aqui, ó. Eu vou fechar do lado direito mesmo, tá? Não vou fechar do lado avesso. Se você preferir fechar do lado avesso, você pode. Vou desmanchar aquele nozinho, naquela laçadinha. E vou vir aqui, ó, onde eu tenho o meu primeiro ponto. Para fechar a nossa bolsa, eu vou trabalhar do lado direito mesmo. Então, eu venho aqui, ó. Aqui é o lado avesso. E aqui é o lado direito. Então, eu vou juntar as duas partes. Vou vir aqui, ó. Venho aqui no meu ponto baixo, ó. Onde eu comecei, né? Baixo não, baixíssimo, na verdade. Onde eu tenho o primeiro baixíssimo aqui. Ajusto a laçada. Puxo o fio, passo no lado de lá. E passo na laçada de cá. Agora, eu venho aqui, ó, vou trabalhar somente as laçadinhas de dentro. Essa daqui e essa de cá. Então, as duas de fora eu não vou trabalhar. Vou deixar as de fora livre. Então, eu pego a segunda de dentro e pego essa aqui de dentro, ó. A corrente na mesma direção. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Novamente, pego essa laçada de dentro e essa daqui. Agora, eu puxo e faço outro baixíssimo. Vou nas duas laçadas de dentro. Sempre pegando com cuidado. E puxo. E assim, ó, eu vou fechar toda a lateral da minha bolsa. Sempre deixando a minha argolinha sempre justinha, para não ficar largo o meu ponto. E desço fazendo os meus pontos baixíssimos. Assim, eu vou seguir, ó, até eu fechar totalmente a lateral. Chegar no meu último ponto baixo. Aí, a gente vai finalizar esse lado. E começar o próximo lado. Olha só como que fica, ó. Aqui eu estou finalizando já a minha carreira, ó. Então, eu venho aqui nas duas laçadinhas do penúltimo ponto. Faço baixíssimo. Agora, aqui, ó, nós temos essa corrente de cá e essa de cá. Então, aqui nós vamos trabalhar assim, ó. Eu vou puxar um pouquinho o ponto, que tem um pontinho escondido aqui embaixo, ó. Mesma coisa do outro lado, ó. Puxo essa laçada aqui de cima, e aqui embaixo tem uma escondida. Então, tem uma escondida aqui, e a outra escondida bem aqui, ó. Deixa eu só puxar pra vocês verem. Aqui, ó. Então, aqui nós temos as duas laçadinhas. Então, eu pego as duas agora, faço baixíssimo, alongo o fio e já corto. Agora, eu vou passar esse fio para o lado avesso. Eu venho aqui no ponto, ó. Pego essa laçadinha e trago ela para o lado de dentro. Agora, eu viro um pouquinho a bolsa para o lado avesso. Acabo de puxar pra cá. E aqui, ó, eu vou pegar essas duas laçadas e vou fazer uma corrente pra selar esse fio. Fiz uma corrente, aperto um pouquinho. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui dentro. Vou passar por dentro das laçadas. Passar dentro das duas, pra dar um reforço.
Agora, nós finalizamos a sobra. Desviro. E assim ficou a nossa costura. Olha só como que ficou. Agora, vamos fazer do outro lado. O outro lado, nós vamos fazer assim, ó. Como a gente não tem o fio mais aqui, eu vou deixar essa sobra aqui, que depois a gente vai finalizar ela. Então, onde a gente iniciou a nossa carreira. Então, aqui, ó, eu vou vir no primeiro ponto, que é o nosso baixíssimo. Vou colocar a agulha aqui, ó, bem onde eu fiz a laçadinha. E venho no ponto de cá. Então, aqui, ó, eu tenho aqui essa carreira aqui, ó. Tem essa carreira mais alta e tem essa mais baixinha, que é onde a gente fez essa carreira aqui, que a gente fez as correntinhas. Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, ó. E já pego a laçadinha, ó, pego o fio. Não vou fazer nozinho inicial. Já pego direto a laçada, puxo, passo dos dois lados. E aqui eu faço uma corrente. Ajusto bem esse ponto. Agora, como aqui a gente não tem as duas laçadinhas, temos apenas essa aqui, por causa de ser a nossa corrente, a gente vai trabalhar somente nela. Não precisamos pegar a laçada de dentro mais, que só tem essa daqui mesmo pra gente trabalhar. Venho no ponto de baixo, faço um baixíssimo. Vou no próximo. Pego esse ponto de cá. E esse de cá. E vou descer fazendo os meus baixíssimos, ó. Essa e essa laçada. Olha só. Agora, aqui eu vou descer, né, completando os pontos baixos, até eu chegar lá no final, novamente, da carreira. Vou chegar no meu último ponto, a gente vai finalizar como fizemos do outro lado. Esconder a ponta para o lado de dentro. E aí, já voltamos para começar a fazer a nossa alça. E também finalizar esse restante de fios aqui. Olha só como que ficou a nossa bolsa depois de fechar dos dois lados, ó. Olha dentro. Ela é bem espaçosa, tá? Agora, nós vamos fazer a alça para essa bolsa. Então, a alça nós vamos fazer assim, ó. Vou deixar ela aqui do lado. Eu estava trabalhando a bolsa até agora com a 5,5. Agora, a alça, eu vou trabalhar com a 4,5. Vou trabalhar com um fio de espessura menor. Eu vou trabalhar com o mostarda. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Vou fazer um nozinho inicial. Já voltei esse nozinho como uma corrente. Vou fazer mais 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz as 5 correntinhas, vou vir aqui na primeira. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou levantar aqui uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha. Então, aqui eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Vou na primeira correntinha, faço um ponto. Vou na segunda corrente, faço 2. Na terceira corrente, 3. Na quarta corrente, 4.
E na quinta e última correntinha, 5 pontos baixos. Ó, repare que já ficou fechadinho aqui, ó, a nossa alça. Então, aqui, ó, eu venho nessa laçadinha de dentro aqui, que aqui eu tenho as duas laçadas do ponto baixo, eu vou trabalhar apenas essa de dentro aqui, ó, como eu fiz na primeira carreira. Aqui eu faço um ponto baixo. E já coloco o marcador. Se você não quiser, você vai contando 5 pontos baixos, chegando no quinto, você já sabe que vai entrar numa nova carreira. Vou no ponto da frente, ó, tenho as duas laçadas, vou pegar apenas essa laçada de dentro e faço o ponto baixo. Vou no próximo ponto, tenho duas laçadas, vou trabalhar apenas no de dentro, faço um ponto baixo. Aqui eu já fiz 3. Vou no próximo ponto, apenas a de dentro, faço um ponto baixo e assim completei 4. Tenho o meu último ponto, tem a laçada de fora e a de dentro, então, vou fazer o meu ponto baixo na laçada de dentro e assim eu completo o meu quinto ponto baixo. Agora que eu tenho o marcador, eu tiro ele e já venho na laçadinha de dentro, que eu tenho a de fora e a de dentro, venho na de dentro, faço um ponto baixo e já coloco o marcador aqui. Vou no meu próximo ponto, faço um ponto baixo. Com o marcador eu fiz 1, 2, vem na laçada de dentro aqui, ó, nessa aqui, 3, vou na próxima, 4, e na próxima aqui, 5. Tiro o marcador. Se você não quiser usar o marcador, ó, você pode fazer da seguinte forma. Sempre vamos ter essa laçadinha que fica aqui do lado de dentro, ó. Tem a de fora e a de dentro. Então, aqui, ó, eu venho, já sei que aqui eu vou começar uma nova carreira. Então, eu faço 1, vou no próximo ponto, ó. 2, vou no próximo. 3, no próximo. 4, e aqui no último, 5 pontos baixos. Então, aqui eu sei que eu já fechei 5 pontos baixos. Fiz as minhas 5 correntes, né? Que foi a que a gente iniciou. Então, agora eu vou trabalhar aqui mais 5 pontos, ó. Sempre pego essa aqui de dentro, faço 1, 2, 3, 4 e 5. Fechei mais uma carreira. Vou começar a próxima. 1, 2, 3, 4 e 5. Comecei mais uma carreira agora, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, se você for fazer sem colocar marcador, ó, você só vai contando 5 e 5 e 5. Se você for precisar parar e depois voltar a trabalhar, então, você faz o quinto ponto baixo, quando você for começar o primeiro da próxima carreira, aí você coloca o marcador para que você não se perca. Aí, você vai voltar a fazer o seu crochê, né, fazer a sua alça, você sabe que aqui você vai estar no primeiro ponto, onde você deixou o marcador. Aí, é só você seguir fazendo o restante dos pontos. Tem um ali, né? 2, 3, 4 e 5, tá? Tiro o marcador, vou no próximo ponto, faço 1. Aí, agora, exemplo, eu não vou parar de fazer por enquanto a minha alça, eu vou fazer diretão. Então, aqui eu não vou pôr marcador. Já fiz um ponto, que eu já sei que eu comecei uma nova carreira. 2, 3, 4 e 5. E assim eu vou seguir até completar 1 metro de correntes. Então, assim, ó, essa alça aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou medir 1 metro, mas eu não vou medir 1 metro com ela assim. Eu vou esticar um pouquinho. Porque quando eu for colocar peso na minha bolsa, ela vai lacear.
Então, se eu fizer 1 metro sem esticar, quando eu colocar peso na bolsa, ela vai ficar maior. Então, onde eu vou esticar um pouquinho, para que fique certinho na medida de 1 metro. Vou completar aqui a minha alça, e voltando, eu volto com 1 metro pronto. Aqui eu estou finalizando já minha alça, venho dentro do meu último pontinho, completo meu 5º ponto, e assim ficou 1 metro de alça. Ó, eu medi assim, esticadinha a minha. Então, vamos lá, ó. Coloquei ela aqui, ó, e fui puxando ela aos poucos, ó. Repare que aqui a fita já ficou um pouquinho maior. Novamente, estico mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aqui, ó, chegamos a 1 metro. O meu passou 1 centímetro a mais. Então, é assim que eu vou medir a minha alça. Vou medir ela esticando um pouquinho, tá? Agora, vamos finalizar. Aqui eu vou soltar essa laçada. Vou fazer uma correntinha e vou soltar ela. Agora, eu vou esconder essa ponta aqui, ó, dentro da alça. Do outro lado, onde eu dei início, eu fiz a mesma coisa, ó. Puxo. Novamente. E aqui eu vou esticando já para ir ajustando ela. Agora, aqui eu já corto essa sobra. E assim, ó, ficou prontinha a nossa alça. Olha só. Qualquer lado que você vira, ela ficou quadrada. Agora, nós vamos colocar a alça na nossa bolsa. Para colocar a nossa alça, nós vamos utilizar o mosquetão. Eu já vou colocar ele na alça, antes de colocar na bolsa. Só vou pegar uns fios a mais aqui, ó. Pra ficar bem mais reforçado, então eu vou pegar um pouco mais embaixo, ó. Passando com cuidado para não desfiar a nossa malha. Dos dois lados, ó, eu já coloco na alça o mosquetão. Agora, eu vou colocar na bolsa. Agora, do outro lado. Sempre colocando com cuidado, até passar bem no ponto, porque às vezes, ó, ele prende na malha, e aí se a gente forçar, ela vai rasgar. E essa não é a intenção. Prontinho. Agora sim, essa aqui eu coloquei mais embaixo, essa mais em cima. Vou colocar na mesma altura. E aqui, colocando um pouco mais embaixo, fica mais reforçado ainda.
Então, quanto mais reforçada ficar a nossa alça, mais garantia a gente tem que ela não vai escapar facilmente. Passo com cuidado, soltou aqui. E prontinho. Olha só. E assim, ó, ficou prontinha a nossa alça. Agora, nós vamos costurar o nosso botão imantado. Com uma agulha de costura de mão. E aqui é um fio de nylon, aquele fio para pescar, ó. Quase nem dá pra ver, ele é super transparente. Recomendo utilizar sempre ele na costura das suas bolsas. Por causa da transparência dele, ele não vai aparecer. Mas se você não tiver, você pode trabalhar também a costura com o fio da cor que você está trabalhando na sua bolsa. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então, eu vou pular as duas primeiras, duas últimas. Vou colocar meu botão bem aqui, ó, nas duas carreiras do meio. Pulo essas duas. E vou vir aqui no meio. Vou colocar ele um pouquinho mais embaixo. Já vou tirar uma parte. E deixo apenas uma. E aqui, ó, cada espacinho desse, né, cada argolinha dessa do botãozinho, eu vou fazer de 3 a 4 costura. O meu fio de nylon eu começo fazendo 4 nozinhos nele, mas se você não quiser, não precisa. E depois você deixa uma sobra e volta queimando, tá? Então, aqui, ó, eu vou seguir costurando, ó. Esse cantinho, esse e esse. Aqui eu costurei os 4 cantinhos já, ó. Agora eu vou esconder esse fiozinho. Passo dentro da malha. E agora eu corto. Agora vamos costurar o outro lado. Para facilitar, eu coloco o botãozinho. Aí, eu venho aqui, ó, arrumo a bolsa nas cores certinhas. E olha só, bateu nas duas carreiras de dentro. Então, aqui eu já tiro essa parte, seguro aqui, ó. Já dobro assim e começo a costurar os 4 cantinhos também. Terminei de costurar os nossos botão. Olha só como que ele ficou. E assim está finalizada a nossa bolsa. Olha só a alça. O outro lado. E esta é a bolsa Carmen. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez de coração a presença de todos. Um beijão e até a próxima aula.